Queria agradecer a Tudo sobre IoT, a Thelma pelo convite para falar sobre algumas atividades da GSMA relativas a IoT. Hoje nós vamos estar falando especificamente sobre tecnologias Low Power Wide Area em espectro licenciado, ou seja, tecnologias de acesso voltadas para aplicações IoT, e as implicações disso para o futuro. Meu nome é Fábio Moraes, eu sou diretor da área de estratégia da GSMA, responsável por América Latina. Bem, o que eu vou falar está no âmbito aqui de um programa da GSMA que se chama Mobile IoT. Passando aqui para a agenda, o tópico principal é o Mobile IoT, ou tecnologias Low Power Wide Area em espectro licenciado, como eu disse. Mas antes nós vamos falar um pouco de IoT em si, o tamanho da oportunidade. E por último a gente vai falar, vou fazer um update sobre o tema Embedded SIM, ou o SIM Card remotamente aprovisionável. Eu peço licença para antes falar um pouco sobre a GSMA. Nós somos uma associação global das operadoras, uma entidade sem fins lucrativos. A gente conta com mais de 750 membros, ou seja, operadoras, né? E além disso nós congregamos aproximadamente 300 outros participantes do ecossistema para buscar esse diálogo entre o ecossistema como um todo, né? A gente tem basicamente 3 ramos de atuação. Aqui, se a gente olhar no slide, partindo de baixo para cima, o primeiro e talvez o mais visível deles, ou conhecido, a gente tem a missão de congregar a indústria. A gente faz isso através de eventos, como por exemplo o Mobile World Congress em Barcelona, que ocorreu agora em fevereiro, mais ou menos um mês atrás, e outros eventos, como tem o Mobile World Congress Shanghai, o Mobile World Congress Américas, que esse ano nós vamos estar fazendo pela segunda vez em Los Angeles. O nosso segundo área de atuação é a representação da indústria propriamente dita para governos, ou perante governos e entidades regulatórias em temas globais, né? E o terceiro pilar de atuação nosso, o terceiro ramo de atuação, é o que a gente chama de estratégia e colaboração, que são o quê? Que são iniciativas estruturadas em programa, nos quais a gente busca juntar a indústria para quê? Para produzir especificações ou iniciativas em conjunto que possam alavancar os temas importantes para a indústria. Atualmente nós temos 3 desses programas principais. Um deles se chama Future Networks, que trata da evolução das redes. O segundo trata de a identidade digital, que a gente chama de Personal Data, como está aqui. E o terceiro, que é o tema de hoje, que é a Internet das Coisas, tá? Então a gente vai estar falando sobre o programa de Internet das Coisas da GSMA e especificamente sobre tecnologias de acesso voltadas à IoT. Falando um pouco aqui para a gente contextualizar um pouco melhor, vamos falar um pouco dos volumes envolvidos em IoT, que é uma coisa que vem sido falado há muito tempo e tal, mas cada um tem um número diferente, a gente tem o nosso, só para contextualizar aqui como a gente vê. Então, dentro da nossa projeção, em 2025 haverão 25 bilhões de aparelhos conectados. A gente tem até um breakdown, né, que está colocado aí no slide, entre verticais, como Smart Cities, Connected Industry, carros conectados, sei lá, eletrônicos, assim, tipo geladeira, esse tipo de coisa, e Smart Home. Onde a gente vê que tem um grande volume é na indústria conectada, né? Afinal,
A internet das coisas é um dos habilitadores para a tal da indústria 4.0, ou quarta revolução industrial. Tá? E a gente tem também um breakdown aqui por região, sendo puxado, claro, pela Ásia-Pacífico, pelo tamanho descomunal, e é uma área que está puxando também bastante a tecnologia. E aqui, mas mesmo assim, o mercado que a gente vê para a América Latina não é desprezível, 1,3 bilhões de conexões. Bom, agora, descendo um pouco mais no tema, né? Como a gente vê a IoT se desenvolvendo, né? Está se desenvolvendo rápido, porém de forma ainda um tanto fragmentada, né? A gente tem várias tecnologias, seja de acesso, seja, sei lá, nos diversos níveis, seja de aplicação, assim, muito fragmentado. Não há uma uniformização, que, claro, é um bloqueio para a evolução, né? E as operadoras, né, aí os nossos membros, falo como GSMA, a gente enxerga que elas têm muito valor a agregar a IoT, e elas podem ajudar com esse tema da fragmentação. Aqui mais alguns números. Eu tinha comentado ali que a gente prevê 25 bilhões de aparelhos conectados. Agora aqui a gente tem alguns números que dizem respeito ao tipo de conexão. Então, a gente prevê que agora em 2026, né, a gente vai ter 6 bilhões de conexões móveis, né? Então, quer dizer, 25 bilhões de aparelhos conectados, e desses 6 bilhões serão conectados por tecnologias móveis. Tá? Porque muitos desses aparelhos podem estar conectados por outros tipos de tecnologia, ou com fio, sei lá, né? E desses 6 bilhões, 3,8 bilhões serão em cima de tecnologias chamadas de Low Power Wide Area. Né? Então a gente está falando aqui, tudo que eu vou falar aqui, a gente está se focando nesse 3,8 bilhões de conexões que a gente vê até 2026. Isso é uma oportunidade bastante gigantesca, bastante grande em termos de valor, né? Essa mesma projeção, que aliás é do instituto que chama Máquina Research, que é muito focado em IoT, né? É só isso que eles veem, que eles fazem forecast. Então essa oportunidade eles calculam em 1,8 trilhões nesta data de 2026, né? E isso está distribuído ao longo da cadeia. Do ponto de vista das operadoras, o que nós vislumbramos são elas entrando efetivamente na cadeia de IoT. Tem um ponto muito básico, que é o da conectividade, né? As operadoras fornecem conectividade para o mercado IoT, e elas sabem fazer isso muito bem. O próximo passo para elas entrarem nessa cadeia é o quê? É oferecer serviços de maior valor agregado, como conectividade gerenciada, esse tipo de serviço, mas chegando no último estágio, realmente no negócio IoT. Aí eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, a China Mobile, eles têm uma divisão que se chama OneNet, que é voltada à internet das coisas. Então tem inclusive um caso, um estudo de caso, que é o seguinte: é um serviço que eles prestam para a indústria, visando o quê? A otimização da performance daquela indústria, buscando abaixar o downtime e melhorar os índices de produção. E como eles fazem isso? Através de sensores IoT, né, concatenados através de analytics e big data, né, para você ter, por exemplo, manutenções preditivas. Então, a operadora ela está chegando no nível de entender o negócio do cliente, e a gente vislumbra as operadoras desempenhando um papel importante aí para o desenvolvimento de IoT. Pensando em tudo isso,
aqui, olhando o slide do lado direito, esse slide que nos acompanha, né, a gente tem aqui as principais atividades que nós, como associação, estamos desenvolvendo. Então, a primeira delas que está descrita aqui é efetivamente o Mobile IoT, que é o quê? Que são essas tecnologias Low Power Wide Area, traduzindo para o português, baixa potência, grande cobertura, sobre as quais eu vou falar um pouco mais adiante. Né? Nós temos um trabalho desenvolvido em segurança, voltado à IoT. Segurança é um tema crítico para a IoT, quando a gente imagina carros conectados, ou mesmo indústria, seja lá o que for. Né? Eu citei que Big Data é uma ferramenta importante, então a gente tem também um trabalho em Big Data, que é o que? A harmonização de dados e APIs padronizadas, trabalho que a gente está fazendo junto com as operadoras, junto com outros órgãos padronizadores, por exemplo, o ETSI. Né? Temos também um trabalho voltado à visão regulatória, né? Porque a regulação ela precisa ser adequada a isso, então a gente está no nosso braço de políticas públicas, ou seja, contato com entidades reguladoras e governos, estamos sempre batendo na tecla do que precisa ser adequado para a IoT. E, finalmente, acompanhamos e buscamos disseminar e colaborar com determinadas verticais, por exemplo, Smart Cities, veículos conectados, etc. Drones. Drones é um tema bastante quente no momento. Então, enfim, nós temos, dentro desse programa de IoT, a ambição de ajudar a IoT a escalar, né? Ganhar volume e fazendo isso através do quê? Facilitando a cobertura, implementando capacidades nas redes e nas operadoras para que elas possam fazer isso e também pensando na segurança. Então isso é para contextualizar aqui um pouco a GSMA, como a gente vê o tema IoT, o que a gente acha que é necessário fazer. Entrando no tema propriamente dito das tecnologias de acesso Low Power Wide Area, né? Isso se chama Low Power Wide Area porque a ideia é você permitir que hajam acessórios ou dispositivos, módulos de conexão que consumam pouca energia e com isso tenham uma grande vida útil, né? E que também a cobertura seja priorizada. Né? Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos com o 3GPP na estandardização de duas tecnologias, que são LTE-M e o Narrowband IoT. Tá? Essas tecnologias já estão padronizadas, elas estão inseridas no release 13 do 3GPP e elas foram desenvolvidas pensando em quê? Né? Quais são as features principais? Baixo custo do módulo de conexão, a cobertura melhorada. Por exemplo, se a gente pensa em, sei lá, Smart Cities, controle por exemplo, de inundação, alguma coisa do gênero. E você vai ter sensores dentro de, sei lá, bueiros, desse tipo de coisa. Né? É importante que a cobertura seja melhorada para conseguir chegar naquele tipo de sensor. Longa vida de bateria, né? Às vezes a gente está falando de acessórios desatendidos, então a ideia é que a bateria possa durar, não sei, até 10 anos. Né? Essas tecnologias consideram baixo volume de dados, mas comunicação bidirecional. Né? E os benefícios dessas tecnologias, o que a gente tentou atingir é ter tecnologias estandardizadas, né, que sejam globais, que sejam seguras. Vamos lembrar que isso daqui são tecnologias que funcionam dentro de espectro licenciado, tá? Ou seja, dentro do espectro que as operadoras têm. E dessa forma você tem a segurança que você não vai ter interferência. Né?
Tem um caso interessante que eu vi que se passou na Índia, que é o seguinte: fizeram uma implementação de uma rede para IoT, de controle, se eu não me engano, de transporte público, baseado em espectro não licenciado. E a coisa funcionou muito bem, até que em determinado momento parou de funcionar. Depois de algum esforço, eles conseguiram descobrir que o que fez aquilo parar de funcionar satisfatoriamente é que iniciou-se uma construção por perto e o sistema de comunicação das gruas usavam aquela mesma frequência, né? Então, o que a gente busca, usando espectro licenciado, é que esse tipo de coisa não ocorra. E, lógico, é que seja escalável, diminuindo também os custos. Eu vou falar aqui um pouco de 5G, que a princípio não tem a ver com isso, mas o fato é que essas tecnologias, o Narrowband e o IoT e o LTE-M, eles estão inseridos na linha evolutiva das tecnologias standardizadas pelo 3GPP, né? Sendo assim, eles são compatíveis ou serão compatíveis com o 5G. E o 5G, ele não está tão longe hoje em dia, né? E aí vale a pena ter em mente quais são os casos de uso principais do 5G, como a coisa está se desenhando. Se a gente olhar aqui nessa figura, no vértice superior, né, a gente tem um dos primeiros casos de uso, que a gente chama de Enhanced Mobile Broadband, que é o quê? Que é a banda larga pelo celular melhorada, né? Quer dizer, o 5G prevê picos de até 1 GB no seu celular. Então isso vai propiciar um monte de aplicações, sei lá, vídeo 3D, 4K, etc. Bom, enfim, se tiver banda, alguém vai criar alguma coisa para ocupar essa banda. Fora o que está nesse vértice, os dois vértices de baixo são aplicações IoT, né? De um lado a gente tem IoT massiva, ou maciça, como se queira traduzir para o português, que é o quê? O 5G ele vai conseguir lidar com bilhões e bilhões de conexões, em modos assim muito baratos, né? Quer dizer, então imagina se, não sei, embalagens podem ter um módulo ou sei lá o quê, né? E do outro lado, aplicações de ultra confiabilidade e baixa latência, que serão necessárias, por exemplo, para carros autônomos, não sei, cirurgia à distância, esse tipo de coisa. Ou seja, o 5G está sendo desenhado, estandardizado, muito com olhar sobre a IoT. E vai ser uma evolução dessas tecnologias que eu estou comentando aqui, LTE-M e Narrowband IoT. Né? Ou seja, isso aqui é para pontuar que essas tecnologias estão dentro de um caminho evolutivo seguro. Aqui só para lembrar um pouco com respeito a datas, né? O 5G espera-se que já alguns pilotos e testes numa escala um pouco mais significativa comece agora no fim de 2018, se prolongue ao longo de 2019 e em 2020 já comece a ter algumas redes comerciais. Voltando para o hoje, como eu estava comentando, então, essas tecnologias estão padronizadas no release 13 do 3GPP. A primeira rede comercial foi implementada 7 meses já após a estandarização, que ocorreu em 2016 ainda. A gente tem até hoje aqui, contando fevereiro de 2018, 42 lançamentos comerciais em IoT utilizando essas tecnologias, incluindo aquele que eu citei da China Mobile e da OneNet, que é uma aplicação industrial, né? Isso daqui foi contado agora em fevereiro de 2018, por ocasião do Mobile World Congress de Barcelona. Amplamente apoiado pelo ecossistema,
A gente tem 51 operadoras, e aí estão todas as grandes, AT&T, Telefônica, Vodafone, as chinesas, Deutsche Telekom, apoiando o desenvolvimento de ecossistemas baseados nessas tecnologias Narrowband IoT LTE-M e 31 vendors. Tá? A gente, mais uns números aqui, tem mais de 90 módulos disponíveis e mais de 20 kits de desenvolvedor. Uma outra coisa bem interessante é que a gente está fazendo um tracking de laboratórios abertos que oferecem essas tecnologias para quem quer testá-las, desenvolvê-las, aplicações. Então existem 35 laboratórios abertos, né, de IoT, e 3 deles estão aqui no Brasil. Eu vou mostrar um pouco mais adiante no mapa. Aqui a gente coloca as aplicações IoT que podem ser atendidas por esse tipo de tecnologia, e são basicamente todas, né? Quer dizer, seja utilities, logística. Logística tem um outro caso interessante aqui, que é o rastreamento de pallets. Claro, não esses pallets de madeira que nem a gente vê por aí, mas pallets eu não lembro o material, mas era alguma coisa assim realmente sofisticada, tipo fibra de carbono e tal, um negócio que você reutiliza muito. E a questão é a seguinte: se você rastreia o pallet, você rastreia a carga, né? Não a carga em si, mas é uma forma indireta de você rastrear a carga. E por que o uso desse tipo de tecnologia? Porque é uma tecnologia global, né? A tendência é que todas as operadoras disponham disso em suas redes. Afinal, são tecnologias que são subsets de LTE. Né? Então, se a gente pensar em pallets viajando de um país a outro, né, é importante você ter um tipo de tecnologia de acesso que esteja disponível globalmente. Né? Bom, industrial, smart cities, consumer, agricultura também. Na Coreia tem casos que se usa isso em agricultura. Enfim, nós não vemos isso limitado a determinado nicho. Né? Essas tecnologias elas foram feitas para atender os mais variados casos de uso. Aqui estão os lançamentos, que eu comentei, as 42 lançamentos comerciais com essas redes, e eles estão espalhados pelo mundo conforme está descrito aqui nesse slide com o mapinha. Nós não temos ainda um lançamento comercial aqui na nossa região, no Brasil, mas temos nos Estados Unidos, em grande parte da Europa, China, Japão, Coreia, Austrália, etc. Está se disseminando rapidamente. Eu coloquei aqui no material uma lista de lançamentos comerciais. Assim, quando esse material, imagino que vai ser disponibilizado, fica à disposição de quem quiser ter o detalhe das tecnologias e lançamentos, países onde está disponível, aqui disposto de uma outra forma, né? Daqueles 42 lançamentos, 32 fazem uso de Narrowband IoT e 10 fazem uso de LTE-M. Eu mencionei os laboratórios abertos de IoT e aqui também, nesse mapa representado aqui, a gente mostra como eles estão distribuídos. Né? Aqui no Brasil a gente tem, no Rio de Janeiro, um da Oi, um da TIM e um da Telefônica. Os 3 estão lá no Rio de Janeiro e eu tenho certeza que os nossos membros terão o maior prazer em receber interessados em usar esses laboratórios, seja para testes, para desenvolvimento de aplicações em cima dessas tecnologias. Na América Latina nós temos adicionalmente um aqui, ou melhor dizendo, na América do Sul temos um adicionalmente aqui no Chile, em Santiago. Né?
Então é isso, e agora eu gostaria de comentar um pouco em mais detalhes como estão estruturadas as nossas iniciativas como associação voltadas a esse tema, né? Então o primeiro deles são esses grupos, que são fóruns. Existe um fórum de Narrowband IoT e um task force de LTE-M. Esses foram os grupos que trabalharam especificamente junto com o 3GPP na especificação dessas tecnologias, né? Então, são grupos formados, estão lá, compostos por operadoras e vendors, tratando do desenvolvimento das tecnologias e do ecossistema. Nós mantemos um relatório do rollout, né? Então a gente tem lá no nosso site, o link está indicado também no material, uma vez que seja disponibilizado, vocês podem recorrer a isso, onde pode-se ter a visão de como isso está se desenvolvendo e ter uma referência de casos de uso e operadoras que estão desenvolvendo redes em cima disso. Temos guias de implementação para cada uma das tecnologias, também disponíveis. E temos uma espécie de um fórum, um grupo, que se chama GSMA Innovators, Mobile IoT Innovators, que está aberto a quem quiser fazer parte dele. O endereço está... posso compartilhar com vocês, mas está de qualquer forma nesse material. Então, o objetivo disso daqui é fomentar justamente a implementação dessas redes, né? E é aberto para quem quiser entrar. Qualquer empresa que tenha interesse em conhecer, participar das discussões, ter um acesso mais fácil e rápido às aplicações e às redes que estão sendo desenvolvidas, pode e convido a todos a fazerem parte desse grupo Mobile IoT Innovators. A inscrição pode ser feita pelo próprio site, né? Mas eu me coloco à disposição também, caso alguém tenha alguma dúvida a respeito. Aqui ainda falando sobre o Mobile IoT Innovators, tem uma espécie de uma lista, né, um diretório, para facilitar, inclusive, a troca de informações e a busca por soluções, né? Puxa, eu preciso de um módulo para fazer isso. Então você tem lá um diretório onde você pode chegar lá no vendor ou na operadora, o que seja necessário para desenvolver a sua aplicação. Yeah? Isso era com isso eu concluo a sessão Mobile IoT, né, deixando como mensagem final aqui que existe disponível duas tecnologias hoje em dia que são construídas sobre LTE, voltadas à IoT, que funcionam em espectro licenciado, né? E que são excelentes escolhas para uma série de aplicações e, mais importante, elas têm um compromisso evolutivo, uma vez que fazem parte do mesmo caminho que vai desembocar no 5G. Né? Eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade também para fazer um breve update sobre o tema Embedded SIM, que é uma outra peça importante do quebra-cabeça de IoT quando a gente pensa em conectividade móvel, conectividade oferecida pelas operadoras, né? Que é a evolução do SIM card. Né? Eu sempre digo que o SIM card ele é uma invenção genial, mas ele é uma invenção genial de 1991. Né? Então ele tem uma importância gigantesca no desenvolvimento, principalmente do padrão GSM, né, e as tecnologias que se seguiram, né? Mas quando a gente pensa em IoT, que envolve módulos de conectividade ou aparelhos que são feitos centralmente e que são distribuídos pelo mundo inteiro, é pouco prático você ficar colocando um pedaço de plástico nesse tipo de equipamento que muitas vezes é muito pequeno, além de tudo, né? Não tem espaço. Então, por isso que nós, ou as operadoras no âmbito do GSMA, fizeram uma especificação que é o
o SIM card remotamente aprovisionável, que é o quê? Ele segue sendo um pedaço de hardware, mas é um pedaço de hardware muito pequeno que vai soldado no equipamento e ele pode ser aprovisionado para a operadora que for quando ele estiver no seu destino. Tá? Então isso a gente tem feito isso ao longo dos últimos 5 anos, né, estabelecendo essas especificações que são que têm os seguintes benefícios, né? Elas permitem aos consumidores a conexão imediata, ou seja, a ideia é que o consumidor ou o aparelho que for, ele possa se conectar à rede de escolha, independente de ter que ir numa loja ou passar por um processo logístico de obter um SIM card. Né? Ele permite que a conectividade seja estendida a aparelhos muito menores, já que a gente está substituindo um pedaço de plástico, né, pelo próprio chip muito pequeno. Ele evita a fragmentação de mercado, porque existe uma pressão para ter uma alternativa ao SIM card, né? Quer dizer, como eu disse, o SIM card ele é uma tecnologia muito bacana, mas um pouco, ele é de 1991, já tem uns décadas nas costas, né? De formas que hoje um SIM card mais um leitor num smartphone, ele é maior do que o processador, né? Então, esse tipo de solução oferecido pela indústria é melhor, ele tem a propriedade de evitar que cada um tente fazer uma solução própria, né, e evitar a fragmentação. E por último, claro, habilita, né, e leva à escala do mercado IoT. Essa especificação, na verdade, elas são duas. Né? Tá indicado aqui no slide, né? A gente tem os roadmaps aqui divididos por um pontilhado azul. Em cima, a gente tem uma especificação que é para o mercado IoT ou M2M. E abaixo, o que é voltado ao mercado consumer, ou seja, wearables, terminais, smartphones, o que seja. Por que existem duas especificações diferentes? Porque no caso M2M você não tem um usuário no fim, do outro lado. Né? Então você pode mandar um comando e aprovisionar aquele aparelho. Né? No caso do consumer, quem vai disparar é o consumidor. Né? Então é necessário ter uma interface para que o consumidor faça isso. Então vamos lá. Do lado qual que é o status hoje? Né? E essa é a raiz daqui do update. Para a M2M IoT, existe uma especificação estável desde junho de 2016. A gente teve uma revisão dela em junho de 2017, ou seja, ela está disponível. Existem operadoras que têm isso disponível e existem empresas utilizando. Tá? Ou seja, está na rua, não deve mudar para M2M IoT, pronto para uso. Do lado de consumer, aí ainda tem mais alguns pedaços. A gente teve uns releases agora, no final de 2017, mas ainda vai ter umas novas rodadas. Embora isso já esteja disponível desde o ano passado, retrasado, para acessórios como o Samsung Gear 2, o G2, em alguns mercados da Vodafone, ele vem com um embedded SIM lá dentro e que o próprio usuário pode provisionar de acordo com sua preferência. Né? Para finalizar aqui, alguns anúncios relevantes públicos, né, sobre embedded SIM. Então, no ano passado aqui, a China Mobile e a NTT Docomo do Japão anunciaram que tem um serviço conjunto que faz uso do embedded SIM na versão 3.1, né, que
que é essa disponível e estável, e também outro aqui da China Telecom, ou da China Mobile, que provê para essa empresa, essa Urus, que provê uma rede IoT global. Eles provêm a conectividade fazendo uso de módulos com SIM cards que estão de acordo com a especificação GSMA, né? Ou seja, é um mercado que está acontecendo. É lógico que existem uma série de circunstâncias que envolvem, né, como as operadoras estão posicionadas, a visão estratégica daquele determinado mercado, né? Mas é um mercado que está acontecendo, e do ponto de vista de IoT, que é o nosso tema aqui, a especificação está pronta para ser pedida e utilizada. E com isso eu concluo meu update sobre Embedded SIM e minha exposição como um todo. Agradeço mais uma vez a Thelma, agradeço tudo sobre IoT, pela oportunidade, é sempre um prazer participar.